Olha! 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 Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. E assim seja. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai, reunidos em teu nome, conforme o teu comando, papai. Olha para esse povo, papai, que está aqui hoje. Olha o esforço de cada um, papai. Deixou familiares, deixou empregos, papai, para estar aqui, para aprender, para estar em comunhão contigo, papai. Pois, finalmente, a boa semente está caindo numa terra fértil. Eu lhe peço pela vida de cada pedrinha aqui, papai. Venha cobri-la com teu sangue precioso, papai, para que nada possa atocá-la, papai. Venha fortalecê-la, venha enxertar, papai, as tuas palavras no coração delas, em nosso coração, papai. Nos esquadrilha, nos sonda, penetra dentro dos nossos rins, do nosso coração, e arranca tudo aquilo que não provém de ti, papai. Em nome de Yalcha, papai. Pois assim como Raquel clamou, papai, para Jacó, se ela não tivesse, se ela não gerasse, ela iria morrer. E nós estamos aqui, papai, clamando a ti, dia após dia. Em nome de Yalcha, papai. Venha fazer com que gere dentro daqueles que ainda não foi gerado o fruto do Espírito. E aqueles, papai, que já foram gerados, cuida, não deixa os espinhos sufocá-los. Clamamos a ti neste momento, papai, traga em segurança o resto dos nossos amados irmãos em segurança. Em nome de Yalcha, papai. Tragam em segurança, papai, e os que estão aqui, conduza-os. Sim, papai. Abra a mente, afasta toda preguiça de poder compreender. Joga por terra todo espírito maligno que venha perturbá-lo, que venha atrapalhá-lo, papai, a entender os segredos celestiais, para que essa pedrinha possa estar sendo salva, papai. No nome de Yalcha, papai. Repreenda, Assim papai, seja, papai. tudo aquilo que não provém de ti. Enxerta a tua palavra, papai, no coração de cada pedrinha, e venha fazer com que nós venhamos compreender. Sim, papai. Pois tua palavra fala, aqueles que são esclarecidos resplandecerão. Gratidão. Ó, papai, como que nós almeja esse dia, papai. Sim, papai. Nós almeja e nós somos gratos até mesmo de ser chamado e taxado de louco. É verdade, papai. Gratidão. Pois cremos em tuas promessas, em tua palavra, e sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, papai. Assim seja, papai. Gratidão. Fortalece os teus ministrantes, Sim, papai. No nome de Yalcha. fortalece as tuas pedrinhas, papai. Sim, Mais e mais, sim. aqueles que forem, papai, embora logo depois do dia, desses dias maravilhosos que vamos ter, leva-os em segurança No nome de Yalcha, o Machia, papai. e afasta todo o laço, papai. Sim, papai. Desfaz todo o laço No
nome de Alcha. Clamamos a Ti, papai. E nos ensina a não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim para a rocha, papai. Sim, papai. Somos tão gratos a Ti, papai. Gratidão, papai. Tu sabes por que estamos aqui hoje. É verdade, papai, tu sabes. Tu sabes, papai. E se estiver te agradando, nos mostre. Assim seja. Clamamos a Ti. Nós somos dependentes, papai, de Ti. Sim, papai. Somos gratos em ser dominado por Ti. Sim, papai. Verdade. Gratidão. Somos tão gratos a Ti, ó papai, por ter revelado aqueles os quais não se perguntavam por Ti, Sim, que não invocavam o Teu nome. gratidão. E Tu se revelou a nós e nós estamos aqui Sim, invocando, papai. Estamos aqui, papai, reconhecendo que Tu é o nosso Pai. assim seja, papai. Gratidão. Que honra por ter Tu como nosso Pai. Sim. Porque Tu Gratidão. é o nosso Pai. Tu é nosso Pai. Gratidão. Somos tão gratos a Ti, papai. Sim, papai. Não deixe com que nenhuma pedrinha saia daqui da mesma forma, papai. Sim, papai. Mas que ela saia capacitada, restaurada, Nome de Alcha, revivida. papai, Alcha. E venha sair com uma fé impactadora, para que quando ela abrir a boca, Assim todos seja. vejam a Ti, papai. Assim seja, papai. Sou tão grato a Ti, Pai, por estar presenciando Sim. esse momento. Somos tão gratos a Ti, papai. Gratidão, papai. Gratidão pela nossa família que Tu nos deste. Sim, papai, gratidão. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Al. Grato a Alcha, grato a Al. Grato a Alcha, grato a Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Assim seja. A paz de papai e Alcha Machia seja com todos amados irmãos. Paz de Alcha. Estamos começando mais uma reunião dia 11 de outubro de 2022. Gratidão, papai, por esse privilégio. Gratidão, irmão Marco, juntamente com a esposa dele. Sejam bem-vindos, irmãos. Nós somos o que, irmãos? Nós somos também estrangeiros. Nós também somos estrangeiros. E nós temos que cuidar daqueles, entende, irmãos? Pois nós sabemos que esse mundo vai cada vez piorando, de mal a pior. Entende? Vai de mal a pior. Quando você pega lá em números, você vê que a partida deles do Egito não foi suficiente de poder compreender as maravilhas de Al. Não foi o suficiente. Eles não creram. Não creram. E muitos naquele tempo também não creu e nem entrou na terra prometida. Assim também vai se repetir. Porque se a promessa de entrar no repouso fosse a promessa final de Josué, não se falaria em um outro repouso em
algum lugar, em alguma terra estrangeira que não seja o que? Yauxalã. Hoje nós compreendemos sobre as cartas às igrejas e que estamos na sexta era. E você vê que aquele povo, irmão, viu maná caindo dia após dia, e sexta-feira podia colher porção dobrada, pois no sábado não caía o maná. Não caía o maná. Mesmo eles vendo aquelas maravilhas, mesmo eles vendo aquelas grandezas, entende? Eles ainda eram incrédulos. Se eu falo para os irmãos, se você já viu alguém falar, um intérprete que chegou perto das interpretações que estamos tendo, apresenta que eu falo com você, mesmo que eu nunca fui de denominação, mas eu creio que nunca houve. E o papai está nos mostrando que é o quê? É um prato novo. E ele que permite tudo isso acontecer, até mesmo de haver divisão. Isso é tudo permissão para que naquela hora se manifeste o que? A verdade. E naquele momento que a verdade foi elevada, aí vai gerar o que? Um povo bem disposto para essa terra. Porque o povo se tornou preguiçoso, assim como aquele que compartilha o Espírito. Lúcifer, Satanás, ele está lá em cima administrando tudo. E ele é preguiçoso. E ele compartilha o espírito da preguiça. Da preguiça de ler. Da preguiça de compreender. De se esforçar em correr atrás da verdade. Entende? Vamos estar lendo lá sobre esse administrador infiel. Lucas 16:1. Página 1817. Não vai ter, irmãos. Não vai ter nada nessa terra que se compara com aquilo que Yahweh quer nos dar. Shaul Paulo, você acha que ele largou tudo porque ele queria ser só apenas um coitadinho? Não. Ele queria mais. Muito mais, irmão. Mas ele não queria aquilo que era corrompido. Ele queria aquilo que era incorruptível. A palavra fala, devemos ajuntar o quê? Devemos ajuntar, buscar as coisas celestiais, ajuntar nossa riqueza lá em cima. Entende? E não nessa terra. Hoje você vai contar sobre o fim dos tempos. Nós somos taxados mais ainda, né, irmão? Por quê? Porque chegamos a abraçar a fé do mensageiro de Sardes, até compreender que ele estava sendo conduzido pelo espírito do erro. E aí as zombarias aumentaram. A zombaria aumentaram, mas isso tudo foi para mostrar, irmãos, quem realmente está com a verdade e para gerar um povo bem disposto, bem perseverante para Yahweh. Um povo que quando fala, cumpre. É igual Pedro. Pedro,
ele fazia com que os judeus andassem como gentios, mas ele mesmo não andava. Qual que é a palavra, irmã Adriana? Qual que é a palavra que não cumpre? Não, a lei que é feita, faz a lei, mas não cumpre. Ele é legalista. Legalista, entende? Legalista, mas não cumpre. Fala que tem que fazer o partir do pão, tem que se reunir, tem que invocar. E não faz. Entende, irmãos? Isso é o quê? Espírito da preguiça, da mentira, do erro. Tudo misturado num vaso só. Esse vaso vai ser lavado. Vai ser lavado e vai ser o quê? Inscrito novamente, mas não agora. Entende? Não vai ser agora. Pois nós sabemos que é necessário haver a muralha, a proteção. Aqueles que estão lá em cima nunca vai proteger ninguém para não falar nada contra nós. Pelo contrário, vai adentrar e vai o quê? Falar mais ainda. Porque naquele momento de Pedro era o quê? Tinha uma muralha ao redor. E Pedro, ele era fraco. Mas uma coisa, você vê que ele não o quê? Não se levantou contra Paulo. Não se levantou. Porque via que as palavras de Paulo eram semelhantes à de papai. A muralha celestial, ela se posiciona, mas ela não pode falar pela pessoa. No momento que a pessoa fala e fala besteira, aí felizmente é entregue. Entende? É entregue. Você não vai ser mais protegido. Mas no momento em que é feita a barreira, não adentra mais espírito maligno nessa pessoa. E essa pessoa fala do coração e o coração transmite uma verdade, transmite amor, aí o espírito fica naquela pessoa. A muralha é o quê? É com aquela pessoa. E não deixa nada o quê? A tocá-la. Entende? E hoje nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele nos ataca porque aqueles que estão lá em cima é contra nós. É contra nós. Mesmo que ele não acredita que a palavra é inspirada por Yahweh. Mesmo que ele não acredita, mas ele sabe que as palavras é semelhante à de papai Yahweh. Sabe que a essência que exala de nós é semelhante de papai Yahweh. Sabe, a fé e a determinação que exala de nós é semelhante da de papai Yahweh. Entende? Porque papai Yahweh veio como homem e demonstrou que uma valentia sem igual. E hoje, quando você larga tudo, irmão, para agradar Yahweh, você está sendo semelhante ao seu professor. Entende? E quando você pega aqui em Lucas 16:1, Lucas 16:1, fala assim, ó. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. E mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar não tenho força, viu? Cavar
não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Cavar, não tenho força. Viu que é diferente com esse homem rico? Porque o homem rico, ele não era preguiçoso. Se ele tinha um administrador, é porque ele fez por merecer. Se ele era chamado de rico, é porque ele fez por merecer. Porque trabalhou a terra. Trabalhou, irmão. E a palavra fala que até aquele que não tem será tirado. Por que vai ser tirado? Porque é preguiçoso, não trabalhou, não fez papel na sétima era. Vai ser tirado até o que ele acha que tem. Vai ser tirado e vai ser entregue para aquele que tem 10. Por quê? Foi preguiçoso. Paulo foi preguiçoso, irmã Edna? Não, e ele multiplicou quantas minas? Multiplicou 5 minas. Não. 10. Isso. E ele tinha ganhado quantas? E ele tinha ganhado quantas minas, irmã Edna? Uma. Tinha ganhado uma mina. Semelhante ao mensageiro de Laodiceia. E o que o mensageiro de Laodiceia faz com a mina dele, irmão e ursinho? Isso. Isso. Ele guarda. E ele guarda. Ele mostrou o lenço. Ele guarda. Entende, irmão? E ele guarda porque é preguiçoso, não queria trabalhar. Porque trabalhar a terra não é fácil, irmão. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui não é fácil. Mas no momento que você recebe a porção do Espírito de Al, aí você vê como é maravilhoso. Quando você sente Al agitando a sua junta, a sua medula, te dominando, você voltando para casa fortalecido. Entende? Nada te abalar, você vai ver o tanto que foi maravilhoso estar na presença dele. Porque a recompensa é o Espírito de Al, que nos dá vida e vida com abundância. Vida com abundância. É a nossa herança, irmão. É o Espírito de Al que é compartilhado conosco. Entende? E quando fala aqui, ó, cavar não tenho força. E quem cavava? Vão estar indo lá em Lucas 6, 6:48. Vamos ver. Lucas 6, vamos pegar Lucas 6:46. Fala assim: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minha palavra e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou profundo. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Viu? Cavou profundo. É aquele homem rico
Por quê? Porque na sua mão direita tem o que, irmã Edna? Ah, isso mesmo. E na sua esquerda, irmã Nicole? Isso mesmo. Riqueza e honra. Aí fala assim, ó. Lucas 6:48. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce, e a torrente deu contra ela, e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. É semelhante à amoreira. Arranca-te daqui e lança-te no mar, porque não está arraizado. Não cavou o quê? Profundo. E fala aqui, ó. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, 3. Lucas 16, 3 fala: o administrador então refletiu: o que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Viu? Cavar não tenho força, porque o mestre desse administrador cavava e cavou profundo, e ele via a profundidade que foi cavado. Por isso que ele faz o quê? Faz pacto para ser bem recebido. Porque ele fala: não tem como aquele que trabalhou a terra tanto tempo eu conseguir vencê-lo dessa maneira. Entende, irmão? É o que Lúcifer pensa. Ele sabe a profundidade que Micael cavou. Ele sabe a profundidade. Ele sabe que por conta de uma rebelião, Micael jamais se daria o derrotado. Jamais Ial envergonharia, porque ele cavou profundo, irmão. Por isso que Lúcifer, Satanás, ele faz pacto, porque ele é o que? Preguiçoso, medroso. E ele sabe que o dia dele está contado. E ele está lá em cima, abençoando aqueles que não era para estar abençoando. Pelo contrário, era para estar o quê? Cobrando. Entende? E ele sabe a profundidade daquele que trabalhou a terra. Ele sabe, não acabou assim. Naquele momento que passou, que nós veio para a terra, irmão, ele olha e fala assim: isso não ficou assim. Pois Micael cavou o quê? Profundamente. E aqui fala, né, mano? Cavar não tem, não tem força, né? Ou seja, ele não conseguiu cavar profundamente para alcançar a rocha. Ele lançou alicerce sobre terra. Quando ele fala assim, cavar não tem força, porque ele fala assim:
Eu não consigo chegar. Não consigo chegar na profundidade que Micael chegou, não. Não consegue chegar na rocha. Na rocha. Por quê? Porque ele, Micael, aprendeu com o mestre. Ele aprendeu com o papai Yaucha a não se rebaixar a criatura. Entende, irmãos? A não se rebaixar a criatura, esperar em Yau. Pois ele sabe que Yau age conforme o quê? Conforme a justiça da mão dele. Exatamente, é justo com quem é justo. E que Yau abomina o quê? O ladrão. E Yau abomina. Aonde que nós vemos isso? Deixa aberto aí, Lucas 16. Abre aí, irmãos. Abre aí, lá em Isaías. E eu falo para os irmãos, nada vai se comparar com aquele grande dia. Nada, irmãos. Lucas, Isaías 63. Às vezes, irmãos, que estão vindo aqui, estão participando da reunião pela primeira vez, já sabe como que é a peleja, a nossa mente, entende? Igual eu falo para os irmãos, nesses dias de confraternização é dias corridos, e a nossa mente é limitada, e nós somos um corpo, irmão, nós somos um corpo, nós não estamos aqui querendo fogo cair do céu, entende? Nós estamos aqui para aprender com o papai, um somar com o outro. E é necessário haver essas intervenções dos irmãos, muitas das vezes porque estão sendo preparados, e estão demonstrando que estão dando fruto. E muitas das vezes, aquele que ministra esquece por quê? Porque a mente é limitada. Mas aquilo que é limitado vai desaparecer. Em nome de Yaucha. Vamos lá em Isaías 61. 63. Não, 61. Isaías 61. Isaías 61, 7. Finalmente, Isaías 61, 7. Fala assim, ó. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada. Em lugar de humilhações, tereis grito de júbilo, como vossa porção. Eis porque terão porção dobrada em sua terra, e gozarão de alegria eterna. Com efeito, eu, Iau, que amo o direito, e detesto o roubo e a injustiça, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles a aliança eterna. E aqui fala que Iau detesta o roubo e a injustiça, irmão. Mas com aqueles que são puros, Iau age com pureza. Entende? Iau age com pureza. E aqui você vê, tereis grito de júbilo como vossa porção, e eis porque terão porção dobrada de sua terra. Por que porção dobrada, irmã Cida? Porque os filhos de Aus vão ter porção dobrada quando chegarem assim. Mas por quê? Porque na sexta era
colhia porção dobrada. Exatamente. E nós estamos colhendo porção dobrada de justiça. Entende? De justiça. O irmão Júnior também tem da primogenitura, né? Que recebe porção dobrada também, né? Exato. Primogênito, né? Os primogênitos, porção dobrada. Cordeiros da herança, né? Exatamente. E fala assim, ó, tereis grito de júbilo como vossa porção. Eis porque terão porção dobrada. E o ano que vem é... Deixa eu ver aqui. Irmão Denner, nós estamos no ano Shemitah. O ano que vem vai ser qual? O ano jubilar. Exatamente. Vai ser o ano jubilar, o ano jubileu. O ano jubileu. E quando você fala jubileu, você lembra do quê? Lá de Levítico 25. Vamos estar lendo lá em Levítico 25, irmãos. Levítico. Página 197. Não, 196. Fala assim, ó. Levítico 25:10 fala: declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores. Hã? Viu? Libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um ano jubileu. Jubilar. Cada um de vós retornará a seu patrimônio. A cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Viu? Será para quando que entra o ano jubilar, irmã Alaide? Mas trazendo para os dias atuais do nosso calendário solar. No caso, seria no próximo ano. Não? Isso. Quando Filadélfia faz 3 anos. Exatamente. O que? 1º de janeiro. Por que que nós olhamos também para o calendário solar? Porque lembrando que nós estamos o quê? Estamos aqui como o quê? Como igreja, como a vinha. Entende? Como a vinha. E aqui fala 25:11. E o 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis. E o que que o mensageiro está sempre falando? Não compartilha a palavra. Os que são, são. Os que não são, não são. Fala aqui, ó. Não semeareis no ano jubilar. Não semeareis no ano jubilar. Por quê, irmãos? Porque aqueles que são aqueles que são inscritos já estão com os nomes verdadeiros. Muitos possa ser que vão participar de Sardes, vestes limpa, sim, mas vem por livre, espontânea vontade, assim como nós viemos. Ninguém veio aqui coagido, forçado. Você tem, pelo contrário, foi forçado a largar os nomes verdadeiros. Foi taxado de louco.
largado pela esposa, largado pelos esposos, pelos filhos. Entende? Aí você vê a palavra se cumprindo. Não vim trazer paz, mas sim a espada. E a espada é mais afiada. Nós vamos estar lendo lá. Eu vim trazer foi o quê? A espada. E ele fala que 3 estaria o quê? Contra 2 na mesma casa. E 2 mais 3 é 5. E 5 representa o que? A era de Sardes. Mostrando que a partir da era de Sardes ia começar o quê? A divisão na igreja. Entende? E realmente a divisão começou quando veio os nomes verdadeiros a partir de Sardes. Começou a divisão. O irmão vai ler aí, lá em Lucas, depois o irmão vai procurar. É 5 mesmo que fala. Fala, 3 estará contra 2 na mesma casa. Fala, 5 na mesma casa estará dividido. 3 contra 2. O irmão vai ler aí. Mostrando que quando se levantaria o mensageiro de Sardes, trazendo os nomes verdadeiros, era o momento que ia começar o que? A divisão. Eu falo com os irmãos, já vi o pai ser pastor, o filho traficante, usando até guias e vivendo numa harmonia. Mas vai falar que é de Iau e de Alcha na mesma casa, com quem fala Zeus e Jesus. Não há conexão. Exatamente, se o barro não tem liga com ferro, imagina com ouro. Entende? Aí você vê que a partir de Sardes, a quinta era começou a haver o quê? A divisão. Fala aqui, ó, em Lucas 12, 51. Que fala: pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Viu? E por que fala assim? Porque mostrando, direcionando para Sardes. No momento em que começar a divisão, aí vai estar se cumprindo a minha palavra. Porque não tem comunhão as trevas com a luz. Não tem comunhão a mentira com a verdade. Não tem comunhão, irmãos. Não tem amizade. Não consegue suportar, ouvir. Entende? Você chega até a ser chamado de frio. Mas não é, irmão. A questão é que você não tem mais prazer nem de ouvir esses nomes, as pessoas que pronunciam esse nome. Entende? Por quê? Hoje entendendo que houve o quê? Uma trapacia, uma trapaça, uma maldade, uma injustiça. E é mais notório do que isso, irmão, você pegar o nome de Iau, nome do Todo-Poderoso, e não entender, a pessoa tem que estar com muito espírito da preguiça, para não poder raciocinar. Entende? Né, irmão Ilcinho? E aqui, irmãos, quando você pega, fala aqui, ó, vamos voltar lá, para os irmãos compreenderem, confirmando aqui na palavra, irmão. Na palavra, nós vamos adentrar no ano jubilar, não é Iau, não é Zeus, não é Iau, é Zeus, é Iau. Ô, irmão, não é tempo de perder mais tempo, não. Com aquilo que não é pão, não. Entende? Não é tempo, irmão. E o mensageiro já falou conosco.
Não perde tempo com família que não quer nada. Porque eles não vão entender, não vão compreender, irmão. Os que são esclarecidos compreendem. E rápido. Muitas das vezes não pode nem compreender totalmente, mas testifica dentro do Espírito que é compartilhado com ela. Que o caminho é aquele, que a palavra é aquela. Entende? E nisso, nós vemos o que? Mais uma vez, o mensageiro traz através do Espírito. E a confirmação aqui, ó. Vamos ler de novo? Aí fala assim, ó. Levítico 25:11. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, não semeareis, não semeareis, nem ceifareis. Não, você é meu. Entende? Você é Filadélfia. Vou trazer você. Entende? Não ceifareis, não é para colher. Não ceifareis as espigas que nasceram após a ceifa. E não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Viu? O que está falando aqui? Está falando que quando adentrar o ano jubilar, é o tempo de nós se embelezar, irmãos. Mais ainda. É o tempo de se embelezar e não de ficar perdendo tempo com aquilo que não é pão, que não nos satisfaz. É igual nós aqui, irmão. Tem algo mais prazeroso, mais satisfatório do que quando você vê o teu irmão. Naquele momento, o teu espírito sente. É uma alegria, uma leveza. É remédio para os seus ossos. Entende, irmão? É igual eu falando pro... É a fé. É a fé, irmão. Nós estamos sendo conduzidos por Ial. Eu peguei o irmão Leonardo lá em cima. Nós aqui passa pelo pedacinho bom de mata escura, não é, irmão? É pela fé. Acompanhar uma pessoa que conversou só pelo WhatsApp. Chega até pensar na cabeça de outras pessoas, dos mais pequeninos na fé. Para onde que tá me levando? Entende? Por quê? É aquilo da fé, entende? Pode falar, irmão. E apareceu um outro motoqueiro, né? Ah, Buzinou. Aí a minha esposa achou que era. ah. E ele veio por aquela pista, aquela estrada quando a gente entrou ali. Só que ele desceu pro outro lado. E no escuro lá, e eu falei, não é ele não. E eu tenho certeza que ele ia parar e ia conversar com a gente e ia cumprimentar. E ela, não é ele, segue ele. Eu falei, não é. Eu voltei. Mas a gente ia por aquela outra estrada de chão que você viu lá, né? Desce. Sei. E aí eu falei, não é ele. Gratidão, papai, irmão. Até que nós se encontramos. Entende, irmãos? Até que nós se encontramos. Igual a nossa irmã Flávia. Ela lá no aeroporto. Ela tava aqui, eu ia passar aqui, irmão. Aí eu vi ela aqui, ó. Daqui eu já vi ela, eu falei assim, eu tô sentindo que é ela. Entende? Eu tô sentindo que é ela, mas sabe quando você... Eu tinha acabado de... Era cedo, irmão? Era seu. Quantas horas? Ali era volta de. Marcou 8 e pouco. É, então, resumindo, era cedo. Então nós não tínhamos exercitado ainda o quê? O ouvir a voz do Espírito.
Nós tava ainda sonolento. Aí eu dei aquela ouvidinha. Aí eu olhei pra ela assim, daqui é. Aí eu falei, vamos passar aqui. O irmão já foi pra lá e eu fui vindo pra cá, entende, irmão? Eu fui abrir a blusa um pouquinho. Quando eu comecei a abrir a blusa, ela já bateu o olho. É eles! Entende? Veio lá da França, irmão. Mas o Espírito que nos liga a ferida. Entende? Nós sentimos, nós somos dominados por Ial. E nesse momento eu falo com você, tanto ela quanto o irmão Leonardo, passar acompanhando, ele me acompanhando. E eu sei que isso jamais passaria pela cabeça. Estava passando pela cabeça dele. Ele estava aí, ele sabia que uma hora ia chegar, entende, irmão? Mas os pequeninos na fé passam. Que lugar escuro, só mato. Só mato. Mal, você pode colocar farol, no máximo, mal você enxerga. Entende? Mas aí, ele chegou no pedacinho de Papai Auxa, porque você vê nós aqui reunidos, quando chega, entra por aquele portão e encontra cada um, irmãos, não tem palavras, entende? Aquilo é a fé, entende? É a fé, porque a fé é a garantia dos bens futuros. Nós estamos aqui hoje pela fé. Vamos voltar a ler em Levítico 25. Levítico 25. Isso aqui. 25:11. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis. Não vai semear. Você não vai semear. Você não vai ficar semeando, gastando com aquilo que não é pão. Seu tempo com aquilo que não é pão, irmão. Vai se embelezar. Entende? Vai se embelezar. Vai procurar consertar suas veredas. Vai procurar agradar aquele que está te alistando. Entende? Porque eu falo com você, se você tiver com o pé em cima do muro, se tiver o será na sua vida, entende? Se tiver o será na sua vida, você será mais um que participará da tribulação. Porque a palavra fala, se é morno, vai o quê? Ser vomitado. Vai ser vomitado. Por que vomitado? Lá na era de Laodiceia, entra aqueles de Sardes, Filadélfia, tudo. Tudo, irmão. Por quê? Não deu atenção à voz do Espírito. E é maravilhoso, irmão. É gostoso ser dominado por Ial. Ial, ele domina aqueles que abre o coração para ele. Ele não vai fortalecer aquele que não quer saber dele, nem ir para ele. Pelo contrário, vai deixar que ele se afunde. É o que aconteceu com aqueles primogênitos. Vão destruir as algemas. Não queremos que Ial e o ungido reine sobre nós. Entende? E destruiu. E Paulo já fala, eu sou prisioneiro do Machia. Eu sou prisioneiro dele. Corrente nas pernas, no pescoço e nas mãos. Eu sou servo dele, de Ial e de Auxa. Entende, irmão? Porque ele entendia que aqueles que foram arrancados não queria o que? Ser dominado. Porque eram preguiçosos.
Porque você vê que o pai de família trabalha a terra arduamente. Por isso que hoje aqueles que o acompanhavam têm esse privilégio de estar tranquilo, sentar aqui no terceiro andar. Entende, irmão? No andar superior. É, falar pelo mestre. Entende? Da vontade do mestre. Por quê? Andava com ele lá em cima. Foi fiel a ele lá em cima. Entende? Hoje nós pode ter essa liberdade. Por quê? Bom, tá vendo? Por quê? Lá em Provérbios 3. Página 1025. Gratidão. Já vim de longe, é tremendo. Passar por essa mata à noite ainda é mais tremendo ainda. É muita fé. Finalmente caiu numa terra fértil. Gratidão. Aí fala assim, Provérbios 3:1. Fala assim: meu filho, não se esqueça minha instrução. Guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-o ao pescoço, inscreva-o na tábua do teu coração e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Iau e dos homens. Confia em Iau com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligência, e em todos os teus caminhos reconheçam, e ele endireitará as tuas veredas. Viu? Alcançará o quê? O favor de Iau. Hoje nós estamos aqui alcançando o quê? O favor de Iau. Iau está nos poupando, irmão, de ser perseguido por conta que nós atou em nossos pescoços e escreveu na tábua dos nossos corações o amor. Quem que é o amor, irmã Delminha? Isso, irmã Delminha. E quem que é a fidelidade? Irmã Edna. Caial. Isso mesmo, porque nós vemos que ele é fiel ao seu mestre. Esteve lá naquele momento para o quê? O consolar. E você vê que Pedro abandonou o quê? O primeiro amor, porque viria o segundo. Quem? Papai Yaucha, Micael, que é o amor, a fidelidade e a justiça. Entende? E aqui fala, ó, ata-o aos pescoços, escreva-o na tábua do teu coração e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Iau e dos homens. É o que hoje nós estamos vivenciando, essa paz, essa tranquilidade de poder estudar em paz, poder nos alimentar, estar reunido essa quantidade maravilhosa de irmãos. Queríamos que fosse mais, mas nós sabemos que é da vontade de Iau. No momento em que vai amadurecendo, vai entendendo, compreendendo, ele vai trazendo para perto. Entende, irmão? Então falo para os irmãos, nós estamos entrando no ano jubilar e não é ano de você ficar debatendo igual essa governância que há no mundo. Você vê que papai venceu
ele venceu. Ele venceu, foi caladinho, irmão. Entende? Ele venceu caladinho. A representação de Papai Yauch foi levado matadouro, tanto aqui quanto lá em cima. E ele foi como ovelha muda, entende? Muitos procuram sarna, muitos procuram, entende? Porque sabe que a pessoa não vai dar ouvido aos nomes verdadeiros, irmão. Se não é, não vai compreender. E acaba o quê? E acaba gerando aquele mal-estar, sem precisão, sem razão, porque a pessoa não vai compreender naquele momento. Entende? E a palavra fala, exorta um tolo, e ele vai se tornar o quê? Seu inimigo. Mas agora, quando você compartilha aqui com seus irmãos a palavra, você vai adquirir o quê? Mais sabedoria para você e para o teu irmão. Vai se tornar mais sábio. Porque ele está correndo atrás da sabedoria. Entende, irmão? E o papai está querendo nos honrar. Ele está gritando, eu quero honrar você, meus filhos. Eu quero honrar vocês. Sejam fiéis, arranca aquilo que não me agrada de vocês. O medo, a inveja, a soberba, os olhos altivos. Tira isso do teu coração. Vocês não eram assim lá em cima. Vocês não eram assim lá em cima. Vocês não eram dessa maneira lá em cima vaidoso. Não dava credibilidade, mas dava credibilidade em minhas palavras. Entende? Nós podemos sim ter uma casa boa, um carro bom, lógico, porque nós estamos no tempo de vacas gordas. Mas é fazer aquilo, olhar para a rocha, entender que nós temos pouco tempo nessa terra. Entende? Pouco tempo, irmão. E o papai, ele nos dá o quê? O privilégio de poder caminhar tranquilamente. Tranquilamente. Tem provações, mas em vista da indigência de quem, irmã? Cadê a irmã Márcia? Tá lá embaixo? Irmã Angélica. Qual era que se refere indigente? Que ela era indigente. Esmirna. Isso mesmo. A era de Esmirna. Era a era de Esmirna. E o que acontece? Você vê que a era de Esmirna, ela era o que? Perseguida, irmão. Era perseguida. E hoje nós estamos tendo esse privilégio aí, ó, para você ver que maravilha. Entende? Olha só para você ver. Por quê? Por que que é isso? É porque nós estamos aqui sendo fiel aqui embaixo? Também. Mas é porque era lá de cima. Porque Esmirna foi mais fiéis. Entende? Aqui embaixo, até mesmo na morte. Não é porque aqui embaixo, é porque nós foi fiel até a morte lá em cima. Foi fiel até a morte lá em cima. Porque tudo se repete, nada é novo. E aqui fala, o amor e a fidelidade não te abandone. Ata-o ao pescoço, escreva-o na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Al e dos homens. Viu? Alcançará o favor de Al. Eu não posso poupar vocês da vara. Mas morrer vocês não vão, não. Entende? Morrer vocês não vão. Vocês vão descer. Vão passar por uma provação. Mas vai ser o quê? Restituído novamente. Entende? Vão ser restituídos novamente. Mas eu não posso deixar vocês cair na mesma condenação do que Satanás, porque Satanás, ele foi feito o quê? Perfeito. Ele foi feito perfeito. E ele tinha o quê? Várias coisas
ao favor dele. Várias coisas. E você vê que nós estamos correndo atrás da perfeição, irmão, para dar valor eternamente, porque essa memória dessa vida nossa, nessa terra, vai ser perpétua. Nós vamos lembrar perpetuamente para nunca mais o quê? Voltar a errar, falhar. Entende? Quando pensar, vai... Porque você vê que Satanás foi criado o quê? Perfeito. Até que se achou o quê? Maldade em seu coração. Então quer dizer que a maldade foi gerada no coração dele. Ele era perfeito. Então, a maldade não é Lúcifer. A maldade foi encontrada em Lúcifer. Então, a maldade não vai ser encontrada em nosso coração. Por isso que alguns vão ficar louvando, cantando, adorando, gritando, santo, santo, santo. Por quê? Para não cair em tentação. Porque você vê que foi encontrado, irmão. E o papai já está nos direcionando como agir. Lá em cima, em tudo, irmãos. É igual quando o mensageiro, nosso amado mensageiro, ele falou que os anjos representam qual parte do corpo, o irmão e o cinho. As mãos, isso mesmo. Exatamente. E os querubim, irmã, deixa eu ver aqui. Aí aparece gente até levantando o pescoço, né? Amanhã eu espero que esteja assim. Amanhã eu espero que esteja assim também. Todo mundo levantando assim, ó. Amanhã eu quero ver. Os querubim representa qual parte do corpo, irmão Márcio? Os pés. Os pés, os dedos. Os dedos dos pés. O meio de locomoção. Os meios de locomoção. E o mensageiro trouxe essa mensagem, irmão. É o que leva. Entende? E hoje, quando nós pegamos essa palavra maravilhosa, nós podemos compreender. Vamos estar abrindo aí, ó. Lá em Lucas. Vamos abrir lá em Lucas, entender sobre a amoreira. Porque hoje nós sabemos por quê. Porque Lúcifer é mentiroso. Ele queria o quê? Ele queria nos enganar. Fazendo com que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o quê? Era a macieira. Mas não tem nada de macieira. É a amoreira. Amoreira invejosa. Invejosa. Preguiçosa. Arranca-te e lança-te no mar. Lucas. Eu ouvi falar da Moreira nesse caso. Lucas 17, 5. Nem imaginava. Mas você vê que era para o quê? Para desviar o foco. E era para o final dos tempos, né, irmão? Era para ser traga no final dos tempos essa mensagem. Para o quê? Para honrar papai, Micael. Entende? Porque o espírito que está sendo compartilhado com ele é o espírito da verdade. É o espírito da verdade. O espírito que está sendo compartilhado dele é o espírito da verdade.
Entende? Porque o papai escondeu isso tudo para honrar ele. E nós que acompanhamos. Entende? Mas no momento que deixa de acompanhar, é desconsiderado. Qual número? Qual? Lucas 17:5. Ah, Moreira, né? Isso. Lucas 17:5. Fala assim, ó. Os apóstolos disseram ao mestre: aumente em nós a fé. O mestre respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda. Se disseis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Falando para os discípulos naquele momento, porque eles eram fracos na fé. Mas nós temos a fé do grão de mostarda, porque o grão de mostarda representa quem? Irmão Rodrigo. O grão de mostarda representa quem? Micael, exatamente. Representa Micael. E aqui fala assim, ó. Com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se disseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. E quando está falando a amoreira aqui, está mostrando que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o quê? Uma amoreira que se plantou ela mesma lá em cima. Por isso que fala lá em Isaías 22. Vamos estar abrindo lá em Isaías 22. Vamos ler sobre o Sobna. Página 1286. 22:15. Fala assim: assim disse o mestre Ial dos exércitos: vai procurar esse intendente Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui, que tens aqui para quereres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Mostrando que aquele que hoje é chamado de Zeus, Deus, vai ser lançado por terra. E vai ser o quê? Vai ser uma vergonha. Uma vergonha. Por que uma vergonha? Porque um grupo de 300 que eram homens e tinha uma fé de um grão de mostarda, sobe e fala: arranca-te daqui e replanta-te em outro lugar. Até os ciprestes vão dar risada dele. Entende, irmão? O Sheol, tudo lá vão tirar sarro dele. Vai ser uma Vão vergonha, zombar né? dele. Vai ser uma Vão vergonha. zombar. Vai falar: aquele povo. Entende, irmão? E aqui fala: a amoreira. Volta lá em Lucas. E o mestre lhe respondeu: com a fé que tendes, como um grão de amoreira, se disser a esta amoreira, arranca-te e replanta-te
Hã? Grão de Você mostarda. falou a moreira 2 vezes. grão É? de moreira. Ó. Falei errado. É a mente, mano. Mas nós volta de novo. Porque o que tá compartilhando conosco não é preguiçoso. Volta. Entende? Até cavar fundo. Lucas 17:5. Aí fala assim, ó. Os apóstolos disseram ao mestre: aumente em nós a fé. E o mestre lhe respondeu: com a fé que tendes como um grão de mostarda, se disseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Papai já estava direcionando para o final dos tempos. Ó, eles não têm fé, não. Não está sendo exigido deles, não. Mas você está sendo exigido. Porque vocês vão receber o reino. Então é necessário vocês terem uma fé. É necessário vocês receber o espírito daquele que representa o grão de mostarda. Que vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. E vai crescer mais ainda. Entende, irmão? É a fé dentro de nós que não vai parar de crescer. Até que seja necessário que ser criado novo céu e nova terra. Entende? E aqui você viu a amoreira sendo arrancada. E a amoreira representa quem, irmão Marco? Lúcifer. E Lúcifer é o quê? Exatamente. Ele como que eu vou perguntar? Não. Ai. Não. Qual que é a natureza de Lúcifer? Ele é um querubim. E o querubim representa o quê? A parte do corpo. Olha, os dedos dos pés. Representa os dedos dos pés. Aí você vai lá em primeiro Crônicas. Os dedos dos pés. Os dedos dos pés. Aí você vai lá em 1 Crônicas. Crônicas. Fala da moreira? Isso. 1 Crônicas 14:15. Página 568. 1 Crônicas 14:15. Papai trouxe falando através do Espírito, irmãos, que os querubins representam os dedos dos pés. E os pés dá o quê quando você anda? Passos. Dá passos. Aí você pega aqui, ó, 1 Crônicas 14:15. E quando ouvires um ruído de passos no alto das amoreiras, então dará início à batalha. É sinal de que Iau sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Davi fez como Iau lhe ordenou e desbaratou o exército filisteu desde Gabom até Gás. E a fama de Davi se espalhou por todas as regiões. E Iau tornou temido por todas as nações. E quando você volta aqui, irmãos, 1 Crônicas 14:15 fala: e quando ouvires um ruído de passos no alto da amoreira. E nós sabemos que a amoreira representa quem? Irmã Adriana. Eu tenho que. Qual que é o sobrenome? O senhor tem que falar? Silva. Adriana Silva. O senhor é qual, irmã? Moraes. Moraes.
Hã? Ah, é Santos. A Adriana Santos. É, você tá confundindo com a outra irmã Adriana? Não, a outra é Zélia. Ah, tá. A Adriana Flávia é Zélia. Entendi. Quando fala que a moreira é o que nós lemos lá em 14, representa Lúcifer. Essa moreira aqui também representa Lúcifer. Por quê? Porque os querubins se abrigam debaixo dessa amoreira. Entende? Assim como se abrigava debaixo da árvore de Ezequiel 17, as águias que se abrigavam. Entende? Assim também esse querubim imundo se abriga, que são aqueles que estão lá em cima, se abriga debaixo da amoreira, que não tem raiz, é plantado. Assim até, como se diz assim, as raízes só ficam por cima, superficial, entende? Não aprofunda. É mais fácil de arrancar. Exatamente, não aprofunda. Aí tem aquelas águias impuras que habitam debaixo, se esconde debaixo dela. Mas ela mesmo vai destruir. Ela mesmo se arranca. Exatamente. Ela mesmo se arranca de medo e destrói aqueles que habitavam junto com ela. Entende? E aqui fala assim, ó. E quando ouvires um ruído de passos no alto da moreira, então dará o início à batalha. E quando fala ruído, aí nós vamos ver esse ruído. Lá em Ezequiel 10:5. Ezequiel 10:5. Tô vendo, irmãos, os irmãos estão cansadinhos de viagem, já tá terminando, irmão. 1492. Ezequiel 10. Aí fala assim, ó, vamos ver sobre o ruído. Ezequiel 10:5. Fala assim, ó. O ruído das asas dos querubins podia ser ouvido até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso quando ele fala. Viu? Tremendo. E fala assim, ó, o ruído das asas dos querubins podia ser ouvido até o ato exterior. Aí vamos voltar lá no ruído de 1 Crônicas 14:15. 14:15. Viu que o querubim, ele faz ruídos das asas porque é forte, as asas são grandes. E quando bate, dá para ser ouvido. E aonde que é o átrio exterior, irmã Adriana? A terra, isso mesmo, a terra. Mostrando que no momento em que o nosso corpo for resplandecido, for restituído às nossas autoridades, até a nossa audição, que é limitada, vai ser o quê? Vai ser arrancada a limitação do nosso ouvido e nós vamos poder ouvir eles lá em cima, daqui de baixo. E aí vai ser isso aqui, irmão, ó. E quando ouvires um ruído de passos no alto das amoreiras, então darás o início à batalha. É sinal de que Iau sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Viu? Porque os nossos ouvidos hoje é limitado, eles estão lá e eles ficam fazendo barulho quando eles se movem. Mas só que os nossos ouvidos são limitados, nós estamos compactados dentro desse corpo. Entende? Mas no momento que nós recebemos o nosso corpo novamente, quando for restituído o que era nosso, nós vamos ouvir aqui de baixo. E esse vai ser o sinal da batalha.
Oi? Para subir. Para batalhar. Para batalhar. Não é o sinal da trombeta. A trombeta é o invocar. Nós vamos invocar, vamos ser transformados. E naquele momento nós vamos receber o nosso corpo e vamos ouvir barulhos nunca Nós vistos. vamos ouvir aqui na terra. Isso, na terra. Então, mas aí a batalha não vai ser lá? Vai ser lá no Então, céu. vamos subir, Não, batalhar. mas nós vamos subir, irmão. Não é por conta do barulho. Ah, não, nós tá fazendo barulho aqui, sobe aqui. Não, nós vai subir quando nós quiser. Porque a vitória é nossa. E Yah nos concede a vitória. Nós sobe quando quiser. Nós vai subir. Nós não vamos sair daqui como fugitivo. Porque a palavra fala, não saireis como fugitivos. A vitória já é sua. Entende? Nós vamos subir. Nós vamos subir na hora que eu falar, sobe agora. Na hora que vocês subir, já fica sabendo que a vitória já é sua. Entende? Eu vou permitir ele acusar vocês, até confrontar vocês, para vocês não ficar com o narizinho muito em pé. Por quê? Porque quando subir, irmão, quando subir, querendo ou não, vai gerar aquilo dentro de nós. Nós subimos. Mas aí vem Satanás. Pá! Você fazia isso lá embaixo. E pá! Fazia isso e isso. Aí naquilo você vai o quê? Melhor é o final das coisas. Exatamente. Exatamente, irmã Marina. Não importa do jeito que termina. Você vai o quê? Começar a argumentar. Entende? Você vai começar a argumentar. Mas por que Yah permite a vara descer em nós? Por quê? Para disciplinar, para nós entender que nós subimos não pela força do nosso braço, mas foi pela vontade de Yah. Foi pela vontade de Yah. Vamos olhar e falar assim: nada fica escondido de Yah. Foi manifesto os meus pecados, as minhas falhas perante Yah. E qual Yah? Aquele que carrega o nome. Entende? Nada fica escondido dele. Mas a palavra fala, não afaste a vara. Não já chega lá e lança, não. Deixa haver argumentação. Pois a vara, mesmo que eles erraram, isso não vai o quê? Ser um pecado para a morte. Não é à toa que eu justifiquei eles e eles estão aqui com você. Não suba e você já o destrua. Deixa ele argumentar junto com seus anjos. Nós vamos ver essa batalha. Vamos só ler aqui, ó, 1 Crônicas 14, 15. E quando ouvires um ruído de passos, porque os querubins representam os dedos dos pés, e os pés dão passos, são o meio de locomover do corpo. Entende? E fala, ao ouvires um ruído de passo no alto das amoreiras, porque porque estão se abrigando debaixo e em cima de luz. Entende? Então dará início à batalha. É o sinal de que Yah sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Esse vai ser um sinal da batalha. Mas aí quando você pega, irmão, quando você pega Apocalipse 12, citando essa batalha. Porque aqui foi uma representação, irmão. O papai deixou esse acontecimento de Davi lutar perto de uma amoreira para o quê? Ser uma referência no final dos tempos. Entende? Quer dizer que Davi lutou contra o querubim. Nada a ver, estava lutando, tinha um pé de amoreira. Entende? Aí o pai direcionou lá, porque no final dos tempos ia usar isso para nos lembrar das coisas. Entende? Nos lembrar. Hoje nós não escuta ele, mas eles estão lá fazendo barulho. Só escuta. É igual vocês
Hoje nós conseguimos tocar nas coisas, entende? Consegue sentir, mas há também aqueles objetos celestiais que nós não conseguimos tocar no corpo carnal, no corpo assim que nós estamos hoje. Entende? Tem uns objetos lá em cima que nós não conseguimos tocar, que é limitado a nós até mesmo de ver. Mas quando nós for resplandecido, receber o corpo novamente, aí nós vamos ouvir, entende? Vamos ouvir o barulho. Esse barulho é estranho. Nunca ouvi isso. Olha só para você ver esse ruído. Aí você vai se lembrar. Ao tempo, é o momento da batalha. Vão procurar aqui as pedrinhas, vão reunir e vão subir. Entende? Aí se cumpre o quê? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos abrir lá, Apocalipse 12. 2154. Fala assim. Fala assim, ó, Apocalipse 12, 7. Houve, então, uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ou chamado diabo, ou Satanás, ou a moreira, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou a salvação, o poder e a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que o acusava dia e noite diante do nosso Iau. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Gratidão, papai, irmão. Gratidão, papai. Essa é a mensagem de hoje. Tremendo. Gratidão, papai. E você viu que ao ruído será o sinal. Mas nós não vamos sair daqui como fugitivo. Isaías fala: não saireis como fugitivo. A junta, a tropa, a quantidade estabelecida por Iau. Não une-se em tropa. Daí é a hora, né, de lembrar, né? Por isso que é necessário se munir de força. É o que é se munir de força? É isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje o quê? Se munindo de força da palavra, para que naquele momento Iau venha fazer nós lembrar, igual tá fazendo aqui hoje. Entende? Gratidão, papai. Vou estar fazendo aqui, irmãos, a bênção sacerdotal. Amanhã os irmãos vão se alimentar. Mas, em nome do papai Yahshua Mashiach, que o papai traga o restante do povozinho de Jacó em segurança, que estão vindo se unir a esse exército, que venha ser trago em segurança. Falo para os irmãos ser perseverantes, estarem orando. Não fica pensando nas coisas, o que é que deixou lá, não. Foca aqui. Foca aqui. Se eu ficar falando aqui, irmão, das minhas lutas, entende? Isso aí não vai agradar a Iau. O que agrada a Iau é nós ser perseverante, procurar o quê? Procurar compreender as coisas celestiais. Isso se agrada a Iau.
Nós ser perseverante em consertar nossas veredas. Em nome de Papai Yaucha. Assim seja. Não fica pensando no que tá lá fora, não. No que você deixou lá na sua casa. Quem que você deixou, não. Entende? Foca na rocha. Procura o quê? Procura agradar aquele que está nos chamando para participar desse exército. Ou você acha que hoje você veio pelas forças das suas mãos? Você acha que você está aqui hoje pelas forças das suas mãos? Lógico que não. Pelas forças dos seus pés? Lógico que não. Você está porque Iau quis que você estivesse aqui. Agora só basta você o que? Se esforçar, perseverar. Gratidão, papai, irmãos. Gratidão. E amanhã tem mais. Em nome de Papai Yaucha. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Iau levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. E assim seja.